Bem-vindos à Systex. Estamos começando agora o período da tarde, as nossas palestras. Com muita honra, a gente está recebendo aqui no palco da Systex, no estande da Systex, um renomado professor de São Paulo, que tem um curso em Alagoas e que tem muito amor pela profissão e ensinar. Se ele pudesse, ele ficaria aqui 8 horas falando. E um professor muito querido, muito sério, muito correto, e vai falar um pouco para vocês da expertise dele sobre LPRF nesses anos todos de clínica. Então, ele é especialista, mestre, doutor, e vocês estão em excelentes mãos. E, professor, uma excelente palestra para você, tá? E que você brilhe nesse palco. Obrigado, todo seu. obrigado. Amém. Muito boa tarde a vocês, obrigado. É uma honra estar aqui e falar um pouquinho do que eu gosto. São 25 anos de amor à odontologia. E para estar aqui, para falar um pouquinho sobre LPRF, um pouquinho do que a gente desenvolve nos cursos de especialização, foi um passo grande para chegar até aqui, né? Então eu moro aqui no interior de São Paulo, mas eu me desloco lá para Alagoas para poder levar um conhecimento diferente para aquela região. Por quê? Porque eu acho que a base aqui em São Paulo é diferente de quem está lá. E para vocês terem uma ideia, a gente já levou isso para Portugal, para Espanha. Por quê? Porque os profissionais daqui de São Paulo são muito reconhecidos lá fora. Por quê? Porque aqui a gente estuda, aqui a gente leva o trabalho a sério. E a odontologia com muito amor, senão não vai, né? E o meu tema é LPRF na implantodontia avançada. Porque o que acontece muitas vezes? Você recebe o paciente com um dente perdido. E o que se tinha o conceito de época de faculdade? Ah, não se coloca nada, não se faz nada nesse alvéolo. Vamos esperar uma cicatrização, e às vezes você esperava e a gente não conseguia colocar um implante. Né? E como nós queremos reabilitar o paciente, porque o paciente ele não está se importando com a posição do implante, ele quer o quê? O dente, ele quer a estética, ele quer a função, ele quer a mastigação. Então, esses protocolos que eu vou mostrar para vocês e os resultados cabem em qualquer procedimento, seja numa simples extração, seja na extração de um terceiro molar, seja na colocação de um implante. Por quê? Porque o LPRF ele traz analgesia para aquela região, ele vai trazer um fator de crescimento das células viáveis do paciente, porque é o quê? É o sangue, que é o próprio organismo dele, e é muito melhor biologicamente, e é barato, isso que é importante, e é do próprio paciente. Tudo começou com um cara chamado Chocrum, aonde ele trouxe, na verdade, primeiro o PRP para cá. Se vocês não sabem, já devem ter ouvido falar, PRP, ele se tratava que calvície, fazia como bioestimulador no rosto, e aí foi fazendo o quê? Uma evolução desses concentrados celulares. Tudo isso voltado para quê? Para pensar numa odontologia de alta performance, numa odontologia de maior qualidade, tá? Com isso, desenvolveu o que a gente chama de PRF, que são as plaquetas que estão dentro da fibrina. E isso faz com que eu tenha células imunológicas, células que têm fatores de crescimento, e isso vai me promover uma fibrina que vai dar um resultado muito melhor para aquele alvéolo aonde eu extraí. Certo? O LPRF, então, ele foi uma evolução que Chocrum apresentou. Por quê? Porque ele tem leucócitos dentro da sua composição. Então, como que se faz isso? É simplesmente quem manda é o protocolo de centrifugação. Aí a gente tem um professor chamado professor Leonel, que ele é o pai do LPRF aqui no Brasil, porque Chocrum é de fora. E ele desenvolveu um protocolo muito simples e muito fácil para que a gente conseguisse fazer aquilo que vocês estão vendo, que carinhosamente a gente chama de lesminhas, que são as membranas de LPRF, e elas são utilizadas de diversas formas, tá?
E depois eu tenho o IPRF, que seria o quê? A parte líquida. Essa parte líquida ela é usada tanto na parte de harmonização orofacial, que você consegue fazer bioestimulação de colágeno. Ela é utilizada na medicina para tratamento de feridas, escaras, pacientes que têm muito tempo hospitalizado. Então a gente consegue com uma fibrina líquida trazer um bom resultado para aquele paciente. E o que ele faz? Ela está líquida, ela tem maior celulidade de todas. O que significa isso? Como eu vou colocar num tubo que ele não coagula, ele não tem, vamos dizer, anticoagulante, então realmente eu estou aproveitando as células viáveis do IPRF 100%. Por isso que ele vai, tanto no coágulo, ele vai ser usado para fazer um bite block, que eu vou mostrar para vocês, para fazer enxerto. Ele pode ser injetado dentro do alvéolo pós-extração. Tudo isso para quê? Para a gente melhorar aquele aspecto do local. Só quem usa e fez extrações aqui de terceiros molares, que vocês sabem que é um lugar difícil acesso, você tem que fazer odontodissecção, o paciente sai com o rosto bem inchado. Quando você coloca uma membrana de PRF ou PRF líquido, o paciente te relata, nossa, meu pós-operatório foi melhor, eu não tive inchaço, eu não tive dor. Então a gente está trazendo qualidade para o nosso paciente, tá? E ele pode ser injetado, como eu falei, ou você pode fazer o quê? Moldar ele antes. Então aquela história de eu fiz um implante e eu deixo aquele gap no alvéolo, não fazemos mais isso. A gente vai preencher com esse biomaterial que é autólogo. E ele vai ele agrega muitos elementos. Vamos supor, eu vou pegar um biomaterial que eu vou mostrar para vocês e eu vou aglutinar. E eu consigo fazer um bloquinho ósseo de um biomaterial sintético que eu vou mostrar aqui. Então não há às vezes necessidade de você remover um bloquinho ósseo do seu paciente, né, que a gente sabe que o autógeno é melhor. Mas qual é a pergunta que não cala? Quando o paciente chega no teu consultório, ele fala, se for para tirar o osso meu, eu não quero. Então a gente tem que trazer o quê? Outras fontes de enxertia para esse paciente, para que ele faça um trabalho, né, de melhor qualidade e sem ele ir para trás, né, porque normalmente acontece muito isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer a enxertia em regiões de levantamento de seio maxilar, eu posso aumentar espessura de maxila, eu posso trabalhar em cirurgias periodontais, então, recobrimentos radiculares, melhora de contorno gengival sobre implante, sobre dente. Posso preparar o alvéolo pós-extração, tá vendo? Eu estou mostrando um terceiro molar, onde você desgasta a mandíbula, né, osso, faz ostectomia, faz odontodissecção. Você já deve ter ouvido falar muito aqui de infecções, fraturas de mandíbula. Então, o que a gente puder fazer para preservar esse alvéolo é o mais ideal. Falei do levantamento de seio. Só quem faz, né? Como eu sou um implantodontista há muitos anos, quando a gente fazia um levantamento de seio maxilar e rompia essa membrana, era uma dificuldade enorme. Porque você tinha que colocar ou uma membrana de colágeno, ou você tinha que ter uma delicadeza de conseguir suturar com um fio reabsorvível. E hoje eu tenho uma membrana de PRF, eu posso colocar essa membrana para tamponar essa perfuração e eu faço meu levantamento de seio. Então você tem aí várias opções. E é lógico, né? Pós-implantes dentários é o que a gente usa mais no nosso dia a dia. E RGO. A RGO pode ser, tanto como eu falei para vocês, aumento de largura. Hoje tem casos legais de você fazer aumento em espessura, usando malhas de titânio. Então a gente tem muitas opções para trabalhar com os enxertos. E esses são os protocolos que a gente está usando sem aditivos químicos. Então por isso que ele é muito bom. Porque eu não coloco nada químico. Então é tudo do próprio paciente. E esses fatores de crescimento, eles vão o quê? Melhorar a nossa cicatrização. Eles vão ajudar na migração de células, fazendo com que eu tenha uma formação de osso muito melhor naquela região. Então o que quer dizer isso aqui? Que se eu pegar um alvéolo e encher ele de IPRF lá dentro, ele vai cicatrizar de forma muito mais rápida.
Se eu potencializar isso com um biomaterial, exemplo, um biomaterial que seria um osso, ele vai potencializar mais ainda. Por que tudo isso, gente? Pensando no meu implante, pensando na instalação depois do que? Da minha coroa, que o paciente ele quer o quê? Mastigar. Como você vai fazer isso? Ele não fica muito preocupado. E aí eu faço essa pergunta aqui. Vocês acham que o LPRF ele é considerado um biomaterial ou não? Ele é um biomaterial. Só que ele é um biomaterial o quê? Autólogo. Certo? Ele é incorporado em sua matriz de fibrina e leucócitos. E isso vai nos dar o quê? Os fatores de crescimento. E a partir dali, eu colher uma simples amostra de sangue, eu vou ter esse coágulo potencializado. Tá? Para mim poder usar ele nas formas que eu passei para vocês. Quais são as características dele? É muito fácil da gente obter. Aí vocês vão me perguntar, nós estamos habilitados para tirar sangue? Segundo o Diário Oficial e a Lei 5.081, rege, né, a odontologia, nós estamos habilitados. Então, nós, cirurgiões dentistas, podemos fazer o quê? Tirar o sangue do paciente. Carlos, eu não gosto de ver sangue. Mas eu adoro fazer cirurgia, mas eu não gosto de tirar o sangue. O que acontece? Você pode contratar quem? Um técnico de enfermagem. Ele vai no seu consultório, ele tira o sangue para você, você faz a centrifugação, prepara a sua membrana, aí depois você entra na cirurgia. Por que eu falo isso? Porque eu dou aula, então eu conheço cada rostinho dos alunos que a gente dá. Quando fala, ó, tira o sangue ali, a pessoa fica branca, fica azul, desmaia. Por quê? Porque quando você vai fazer uma coisa que você não está habituado, tem muita gente que passa mal, né? Com isso, gente, essa manipulação do sangue é muito simples. Em 10 minutinhos a gente tem esse coágulo potencializado. E aí você tem uma janela de 2 horas para poder utilizar. Então você consegue fazer a cirurgia com tranquilidade e o seu material está ali para você poder utilizar. E esse material de enxerto autólogo, ele vai liberar citocinas anti-inflamatórias. E por isso que aquela região minha de enxertia, ela não vai o quê? Infectar. Ela vai ter menos dor, vai ter um processo de cicatrização maior. Porque quem lembra da histologia, da nossa biologia, quando eu tenho uma agressão no alvéolo, eu tenho quem ali? Inflamação. Então, se eu diminuo essa inflamação, eu tenho uma cicatrização potencializada, muito mais rápida. E hoje, o que eu vou precisar? Eu preciso de uma centrífuga, que é uma coisa aí que todo mundo hoje vai acabar tendo, não é um material caro, e pode ser usado, como eu disse para vocês, de diversas maneiras. E o que essa fibrina vai nos dar? Que isso que é o importante. Menos edema, maior analgesia, melhor ambiente imunológico e reparação potencializada. Associado, gente, com os implantes da Cistex, com a superfície nano, zero alumínio, a gente vai potencializar e vai ter uma resposta de uma osteointegração muito mais rápida. E o que a gente obtém? Carinhosamente, como eu falei, essa membrana, que essa membrana é a fibrina em forma de gel. Ela que vai ser utilizada para tamponar um seio maxilar, para isolar uma área de enxertia óssea, para que as células viáveis sejam transformadas no meu osso e o meu tecido gengival ao redor seja melhorado. Tudo através do quê? De uma coleta com um tubo específico para isso. A gente chama isso daqui, ó, de body coat, que é a região vermelhinha que separa a fibrina da parte vermelha. Essa união aqui são onde tem maior riqueza de células viáveis. Por isso que ele chama LPRF, que é a terceira geração do PRF. Esse body coat, ele vai liberar inúmeras células de crescimento junto com os leucócitos. E aqui, ó, é um pouquinho para vocês conhecerem o que a gente precisa para trabalhar. Eu tenho que ter um estojo para manipulação da membrana, eu vou precisar de um garrote para mim poder garrotear, eu vou precisar de um scalp, vou precisar do tubo de tampa vermelha para transformar a membrana e o tubo de tampa branca para fazer ela líquida.
E aí eu falei lá atrás que o professor Leonel, ele nos ajudou nisso. Porque o que acontecia antes? Eu tinha que colocar primeiro um tubo para fazer a membrana. Depois eu tinha que tirar o sangue de novo, pegar outro tubo para fazer ela líquida. E hoje, com um protocolo só, eu tiro 4 tubos de cada do paciente, porque a centrífuga cabe 8, e eu tenho 8 membranas e eu tenho 27 ml de líquido para poder trabalhar. Então imagina numa cirurgia grande, onde você está fazendo um all-on-4, ou está fazendo uma prótese protocolo, e você fez inúmeras extrações, você vai ter muito material para usar. E, gente, é gritante o pós-operatório. O paciente, você liga no outro dia, não está inchado, não está com dor. E a reparação tecidual é excelente. Aliado a isso, a gente precisa trabalhar com o quê? Com um bom biomaterial. E hoje eu posso falar muito bem para vocês do biomaterial da Regener, que é o Bluebone. Ele é um biomaterial de última geração. Sabe por quê? Porque ele tem composição nanométrica. O que significa isso? Ele é composto de hidroxiapatita em 80%. E quem que gosta da hidroxiapatita? Onde tem? Nos nossos maxilares. Então, praticamente, a gente está trabalhando com um produto quase que 100% igual ao nosso osso. E olha só que interessante, ele tem uma hidrofilia. Por que isso é bom? Porque quando você coloca ele, o sangue do paciente incorpora dentro do biomaterial. Antes, o que acontecia com os outros biomateriais? Se você fizesse um corte histológico, o biomaterial estava aqui e crescia tecido ósseo em volta. E o que isso prejudicava? A hora que eu ia fazer um implante, você tinha um osso ruim. Então você não tinha um bom travamento desse implante. E aí você tinha que falar para o paciente, agora eu vou ter que esperar um tempo para poder colocar uma carga imediata. E com essa hidrofilia, quando você tira uma radiografia, você não sabe o que é o enxerto e o que é o osso do paciente, porque todo mundo vira uma coisa só. E aí você vai ter um osso de melhor qualidade para você fresar e instalar o seu implante. E isso é excelente, essa incorporação. E ele é fácil de trabalhar. Porque ele pode ser o quê? Amassado, ou você pode colocar as partículas inteiras. Então você consegue trabalhar com esse osso de várias formas. E aí eu vou falar especificamente aqui para vocês, né, sobre a utilização dele com o PRF e a utilização dele dentro do alvéolo. E a gente vai trocar ideia com alguns casos clínicos para vocês verem que os resultados mostram a eficácia da utilização do PRF junto com um bom biomaterial. Então, como que eu vou fazer o ERPRF? Primeiro eu vou ter que tirar o sangue do paciente. Não é com a seringa, gente. Nós vamos trabalhar com um porta-vácuo Turner, que é esse negocinho ali que vocês estão vendo, e eu vou colocar o tubo. Eu vou coletar o tubo através de um vácuo direto. Porque se eu tirar o sangue com a seringa, igual vocês veem no laboratório, e eu jogar no tubo, eu estou perdendo células viáveis. Por quê? Porque o sangue coagula muito rápido. Então eu tenho que pegar uma veia calibrosa e eu tenho menos de 3 minutos para tirar os 8 tubos, colocar na centrífuga. E com isso eu preciso trabalhar com cuidado. Então não dá para trabalhar sem um porta-vácuo Turner. Quando eu faço a centrifugação e eu quero fazer o que a gente chama de um bloco ósseo, eu vou colocar o biomaterial numa cuba ou num recipiente estéril, pode ser uma placa de vidro, e eu vou gotejar a fibrininha líquida ali. E aí eu vou esperar um tempinho, tá? E aí ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Ele vai formar um bloco ósseo. Por quê? Eu não falei lá atrás que ela aglutina o biomaterial? Por quê? Porque a fibrina líquida, ela gelifica em torno de uns 15 a 20 minutos. Então você tem que trabalhar muito rápido com ela. Já a membrana, ela demora 2 horas, como eu falei para vocês. Então, esses casos de fibrina líquida, quando eu quero aglutinar o osso, eu faço isso primeiro para depois eu iniciar a cirurgia do paciente. Então eu posso fazer o quê? Reconstruções grandes de maxila. Eu posso posso colocar isso aqui até dentro do seio maxilar, se eu quiser, se eu tiver uma janela grande. E ele pode ser também, sabe o quê? Parafusado. De tanta resistência que fica.
E para o alvéolo? Para o alvéolo, você tem duas opções. Você pode hidratar com soro ou com o próprio sangue do paciente. Só que o problema do sangue, o que vai acontecer? Coagula muito rápido. Então você tem que colocar o sangue e já levar no leito. O que eu gosto de fazer, e eu acho que os resultados são melhores, você hidratar com o soro, e aí a hora que você leva no alvéolo, o próprio sangue que já está ali já vai incorporando pela hidrofilia e você tem um resultado potencializado. Então está mostrando aqui, ó, né? Quando a gente fazia uma extração e não dava para colocar um implante imediato, o que a gente fazia? Mandava o paciente embora, né? Agora hoje não, hoje vocês têm que pensar fora da casinha. Vocês têm que pensar que vocês precisam devolver o quê? Um osso viável para esse paciente para a gente poder reabilitar. Tá bom? Tá lá, ó. Olha só como vai incorporando o sangue. E normalmente ele vai mudando de cor. Aí vocês vão falar, nossa, tá com problema esse biomaterial. Não, ele é assim mesmo. Vou entrar aqui nos casos clínicos, que isso que é importante, é mostrar, na minha vivência prática, como isso funciona e por que que dá certo. Então, nesse caso 1, o paciente veio para fazer uma extração, era um pré-molar, uma área de mastigação e estética, um pré-molar inferior. Estava com um núcleo e fraturou. E o paciente queria o quê? Resolução. Se eu extraísse só e não colocasse nada, não fizesse nada, o que a gente sabe do alvéolo? Ele vai cicatrizando assim, ó, colabando. E às vezes eu vou ter aquela lâmina de faca e eu não vou conseguir pôr um implante numa posição onde eu consiga fazer uma boa prótese. Às vezes vai ficar uma extensão na lingual ou na palatina. E o paciente vai reclamar disso. Então hoje, a ideia é ter feito o quê? Tudo com o biomaterial. Então olha lá o caso. Bonito esse núcleo que fizeram, né? Olha lá. Teve o quê? Pela posição do núcleo, fraturou essa raiz. Eu quero que vocês notem isso daqui, ó. Eu tenho pouca gengiva quem aqui? Queratinizada. E o que é um problema da região inferior? Uma gengiva muito livre, o paciente não consegue escovar, principalmente numa prótese sobre implante. Aí vai dar o quê? Periimplantite, vai ter dor. E vocês vão ver a diferença do tecido gengival trabalhando com o LPRF, que aqui eu estou pensando nas duas coisas. Não só no implante, mas na prótese depois. Porque a maioria dos implantodontistas, 90% não faz prótese. Ele bota o implante e passa para alguém. E aí o cara da prótese que sofre depois, né? Com o paciente reclamando que não ficou bom, que está doendo, que está acumulando sujeira, né? Então, ó, foi feita a extração. Pode ver que tinha perdido a parede vestibular por conta daquela fratura. Então, imagina só se eu tivesse tirado essa raiz e não tivesse feito nada. Eu ia perder todo esse tecido de suporte. Então, a gente pegou, instalou um implante da Cistex imediatamente, fiz o preenchimento com o biomaterial da Regener e eu vim e fiz o quê? Coloquei as membranas de LPRF. Para que serviu a membrana aqui? A membrana ela precisa isolar o biomaterial do tecido gengival. Por que vocês imaginam que eu tenho que fazer isso? Porque se eu for lá e deixar só o biomaterial, o que vai acontecer com a gengiva? Ela vai crescer um tecido de granulação dentro do meu biomaterial. Eu vou perder todo o meu trabalho. Então, automaticamente eu tenho que pôr uma membrana. Seja a Green membrana, que a Regener também tem, que é uma membrana de colágeno, ou a membrana de LPRF. Tá? Então ela vai servir como uma barreira mecânica para não deixar o tecido gengival entrar ali. E o mais importante é a aceleração da cicatrização e do tecido gengival e a manutenção desse rebordo. Olha só que manutenção, olha que maravilha, olha que tecido gengival em volta do meu implante. Olha aquilo que eu disse para vocês, olha o ganho de tecido queratinizado. Com a prótese finalizada, você nem sabe que é implante aí. Então, o que a gente tem que devolver para o paciente são casos de alta performance, né? Para que você tenha uma resposta e ele fique satisfeito com isso. Esse caso 2, ele foi um
um caso bem complexo, porque o paciente perdeu toda a parede vestibular. Aí eu já não consegui entrar com um implante imediato, que é o que deve acontecer com vocês quando vocês estão se vendo aquele molar lá, ó, com uma boa perda na vestibular, e olha só a trinca e um tecido ósseo fino. Olha o que eu extraí, olha o tamanho da perda. Praticamente o quê? Quase que 20 milímetros de perda óssea. E aí, se eu mando o paciente embora, o que vai acontecer? Esse tecido gengival vai colabar ali, o osso não vai crescer, você não vai pôr mais implante aí. Só que ele tinha o quê? O canal mandibular passando bem próximo. Então, o que eu tive que fazer? Não dava para pôr um implante, porque eu não tinha osso viável para travar. Aí, o que eu tive que fazer? Trabalhar com o biomaterial. Então, o que nós fizemos? Ó, biomaterial, e eu cobri tudo com membrana de LPRF. 6 a 8 meses depois, olha o resultado na reabertura. Olha a manutenção desse osso em largura e altura. Praticamente você não perdeu nada. Então, gente, a utilização dos biomateriais ainda continua sendo muito viável. Lógico que vocês vão ver falar casos de... Pode. Consegue. Só que aí você vai ter que trabalhar com telas de titânio. Para você poder ter o quê? Uma manutenção maior do tecido. Porque se eu vou querer ganhar largura e altura, eu não consigo aqui. Desse jeito, que nem você falou, quando já chega perdido, a membrana ela vai se reabsorver mais rápido. Aí você pode associar uma tela de titânio, que existe diversas. A que eu mais gosto é você fazer uma personalizada. Porque aí você faz certinho para o seu caso. E aí você vai fazer um berço embaixo. Você pode colocar parafuso de enxerto para manter essa altura. Você vai perfurar a mandíbula. Você pode colocar até esse potencializado que eu mostrei. Aglutinar ele com LPRF e você fazer um berço ali. E aí você tem que ter tecido para você fechar. Daí você vai ter um ganho de largura e de altura. Porque esse daqui dá para você parafusar ele também. Se você for fazer imediatamente, não precisa da tela. Fica. Mas só que, porque aqui você está pegando o alvéolo fresco que ele ainda vai cicatrizar. Agora, se você já pegou ele colabado, aí você tem que fazer dessa forma que eu te disse, com a tela, senão você não vai ter resultado. Ele não consegue. Porque você tem que fazer incorporar nesse tecido que já está maduro. Então você vai ter que fazer perfurações para ter irrigação e colocar uma tela, porque a tela não vai deixar o tecido gengival abraçar ali. Porque se o tecido gengival invade, você perde todo o seu enxerto. Que era o que acontecia muito quando a gente fazia os enxertos em bloco. Porque por mais que você colocava uma membrana, o tecido acabava encapsulando ali um pouco. E o enxerto em bloco você perdia muito, porque você tinha que esperar às vezes 8, 10 meses, reabsorvia bastante. Então hoje praticamente a gente está usando só a técnica com biomaterial. E a resposta está sendo fantástica. Consegui tirar a sua dúvida? Tá. Então, ó, mostrando se eu tivesse deixado e como ficou. Agora eu vou partir para o meu implante. Respeitado de 6 a 8 meses do biomaterial, eu vou instalar o implante. Na literatura, o que se fala? Área enxertada, eu tenho que esperar novamente de 6 a 8 meses, tá? Mesmo que às vezes você dê um bom travamento. Aqui, ó, para a gente finalizar e depois quem tiver alguma pergunta eu respondo, eu vou mostrar um caso onde eu fiz o quê? Um preenchimento com um aglomerado. Então eu fiz aquele bloco e eu vou colocar o quê? Na parede vestibular de uma região que eu extraí o dente, onde o paciente não tinha osso. Então tá lá, ó. Se você for ver na visão tomográfica, o que a gente vê aqui? Uma extensão muito grande de perda óssea, aonde às vezes eu ia instalar o implante e eu não ia ter suporte ósseo. E região estética, o que o paciente ia me reclamar?
da transparência do implante. Então eu preciso pensar não só de fixar o implante aqui, mas eu tenho que pensar quem? Na estética. Tá lá, ó, dente 24. Você vê que a coloração da gengiva está bem avermelhada, então é típico de uma fratura, típico de perda óssea naquela região. Fiz a mesma coisa, ó, removi o sangue, coloquei na centrífuga, ó, tubo branco e tubo vermelho para fazer a líquida e para fazer a membrana. Centrifugou por 10 minutos. Levei, como eu disse para vocês, pode ser numa cuba, pode ser num pote DAPEN esterilizado, pode ser numa cubeta, o que vocês tiverem estéreo. A gente fez quem, ó? O nosso bloco com aglomerado de fibrina líquida. Preparei as membranas, como eu fiz duas, né, ó? Duas membranas generosas. E isso voga muito a saúde do paciente, tá? Então, se o paciente não tem uma saúde muito legal, a gente vê na cor da membrana, ela não sai tão bonita e tão amarela e tão volumosa. Fez a extração do dente, fiz a fresagem mais palatinizada, porque é onde tinha osso. Coloquei um implante cônico para dar um melhor travamento. Visualizando que ficou um gap, tá vendo? Onde eu não tinha osso. Ó, você viu que eu não abri nada da gengiva. Por quê? Eu não quero ter retração desse tecido. Eu peguei, ó, primeiro eu estou fazendo um enxerto de conjuntivo para melhorar tecido. Eu suturei ele lá dentro. Depois eu peguei, ó, levei o meu aglomerado com osso. Coloquei na vestibular, suturamos novamente. Tudo isso com fio que reabsorvível. E depois eu tamponei a parte que ficou aberta do alvéolo com a membrana de LPRF. Tudo ancorado, gente, em tecido ósseo e gengival para não perder nutrição. Porque se eu não ancorar, eu não tenho nutrição, eu vou perder isso. Aí mostrando para vocês como dá certo. Olha, a estética lá, ó, acabou aquele tecido inflamatório e olha só o tanto que formou de osso na vestibular. Então a gente mostra aqui para vocês que, usando bem as ferramentas que a gente tem, um biomaterial, LPRF, membrana, o que for, e a gente planejando isso de forma correta, a gente vai ter excelentes resultados. Certo, gente? Eu agradeço. Muitíssimo obrigado. Quem quiser me seguir no Instagram, seguir a Systex, querem fazer perguntas, eu acho que dá um tempinho aí para a gente conversar. Professor Carlos Sanches, obrigada aí pela sua disponibilidade, seu carinho com a empresa. Foi muito boa a sua palestra sobre LPRF. Contamos com a sua presença em outras oportunidades. Amém. Tá? Obrigado. E muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado eu.